Amado Mestre Jesus, quero agradecer a sua presença entre nós e que esteja presente em cada lar dessas janelinhas que aqui estão. Que todos possam senti-lo, trazendo a paz a cada um de nós. Que possamos, Mestre, nos fortalecer na nossa fé, abraçar os seus ensinamentos, para que possamos seguir em frente com uma fé raciocinada para guiar os nossos passos para uma evolução melhor. Esteja conosco, Jesus, nos amparando, nos fortificando, para que tenhamos uma noite de aprendizado. Que assim seja. Bom, gente, hoje, como vocês já viram aí no chat, nós estamos dando início a um novo curso. Esse curso, ele se chama Ensinamentos de Jesus em Nossa Vida. E nesse curso, nós vamos extrair algumas passagens bíblicas dos ensinamentos de Jesus para serem aplicados no nosso dia a dia. E entendermos também que, através da moralidade cristã que ele trouxe, é que nós vamos evoluir. Então, é um novo curso com 10 palestras e cada uma trará a todos nós essas experiências que Jesus vivenciou sendo colocadas em prática, tá bom? E hoje, o nosso bate-papo vai ser sobre Eu não vim mudar a lei. Então, eu vou ler o pedacinho aqui, que nos foi trazido, que está em Mateus. Não pensem que eu vim abolir a lei e os profetas. Não vim abolir, mas dar-lhes pleno cumprimento. É isso que nós vamos estar, baseado na nossa conversa hoje. Bem, gente, para a gente falar um pouquinho dessas leis, que Jesus não veio mudar, nós temos que voltar um pouquinho lá atrás, em Moisés, para que a gente possa estar entendendo. Moisés, ele foi um espírito que Deus enviou com 2 missões mais relevantes na sua vida. A primeira foi dele trazer as leis divinas a nós através dos 10 mandamentos. E a segunda missão de Moisés era exatamente arrebanhar o povo hebreu e pagão que vinham de uma escravidão do Egito. Esse povo, ele tinha, vamos dizer assim, ele era muito indisciplinado, ele cultuava várias estátuas, vários deuses, ele era um povo muito turbulento. Então, Moisés, para poder disciplinar esse povo, ele instituiu as suas leis civis. E que ele dizia que também tinha uma origem divina. Mas, em função disso, ele passou para esse povo um Deus punitivo. Foi essa a imagem, era um Deus que punia. Mas ele não tinha uma outra forma de disciplinar esse povo se não fosse dessa forma. Mas, paralelo a isso também, ele começou, através dessas leis civis, por mais duras que fossem, ele começou, a partir daí, a germinar uma moralidade cristã naquele povo que ali estava tão sofrido saindo dessa escravidão. E tempos depois,
veio Jesus. Veio Jesus para dar cumprimento a essas leis. E ele não poderia fazer diferente, porque não teria como ele mudar essas leis, porque essas leis, elas são imutáveis. Até hoje, elas são imutáveis. E não seria ele que viria mudar essas leis. Então, ele passou a levar ao povo a compreensão de um Deus justo, de um Deus que não punia, mas que a sua justiça divina, ela estava inserida exatamente nessas leis. E como na sua chegada, ele já encontrou um povo mais receptivo, um povo mais amadurecido, onde ele podia estar passando os seus ensinamentos para esse povo. E esse povo, ele passou a compreender um Deus de amor que Jesus trazia. Jesus também ressignificou as leis de Moisés, porque se ele falava de um Deus de amor, ele tinha que trazer um novo significado a essas leis de Moisés, porque eram leis duras de um Deus punitivo, mas sendo útil àquela época. Mas, na época de Jesus, ele precisou ressignificar exatamente essas leis e exemplificou em seus atos as leis divinas. Ele já começou por aí exatamente a falar pelos seus atos que ele não estaria mudando nada. E como ele estava trazendo algo novo, e o novo, ele sempre traz, vamos dizer assim, um certo impacto, ele repercute, não é assim? Ele sintetizou e viveu essas leis da seguinte maneira. Ele trouxe em uma expressão exatamente aquilo que ele vivenciou e gostaria que aqueles que o acompanhassem também fizessem da mesma forma. E ele trouxe a nós exatamente o amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, ele sintetizou essas leis nesse mandamento que ele trouxe a esses irmãos, não dizendo que as leis estavam erradas, nada disso, mas até para que o povo compreendesse exatamente essa verdade que ele estava trazendo nessa expressão que ele trouxe naquele momento. Então, dentro dessa vivência de Jesus, ele trouxe uma moral cristã que nós deveríamos estar seguindo, na verdade. Ele trouxe para servir de exemplo para nós estarmos seguindo. E dentro dessa moral cristã que ele trouxe, ele vivenciou exatamente o perdão, a benevolência, a misericórdia. Enfim, ele foi a lei personificada. E a partir daí, só um momento. E ele disse para nós também que a verdadeira vida não era essa que estávamos vivenciando aqui na matéria. Que a verdadeira vida era a que estava no reino dos céus. E ele trouxe também muitas outras coisas
a nós, mas muitas ele se calou. Ele, na verdade, tinha muito mais verdades a nos trazer, porém, nós ainda não estávamos maduros para receber mais verdades do que aquela que ele estava trazendo naquele momento para nós. Então, Jesus, dentro desta vivência que ele teve e que nós somos conhecedores, ele cumpriu a proposta dele. E nós estamos cumprindo a nossa proposta? Isso vai ser um dever de casa para que, quando formos dormir, nós pararmos para pensar se estamos cumprindo a nossa proposta. Por quê? Jesus, ele trouxe o seu exemplo. E nós temos muita dificuldade ainda em vivenciar essas leis, porque ainda somos imperfeitos. Mas por sermos imperfeitos, isso não é desculpa para que a gente possa estar alimentando determinados sentimentos e determinadas posturas. Então, como diz às vezes certos espíritas, vamos deixar para outra vida. Cuidado com isso de deixar, Vigiane, cuidado para deixar para as outras vidas, porque quanto melhor resolvermos nessa, mais evoluídos estaremos para a próxima. Fala, Giane. Tem uma pessoa que já quer fazer uma pergunta. Você quer deixar mais para frente ou você já responde? Não tem problema. A gente vai. Adriana? Ei, Fernanda, foi só uma consideração que você colocou e ela me deixou um pouco perdida. Que você estava falando sobre Moisés, você estava falando sobre a necessidade do Moisés ter feito as leis que ele fez, a lei cível, e que tinha, né, os 10 mandamentos, que seriam aquelas leis mais religiosas, né, mais morais. E aí você falou uma coisa do tipo assim, Moisés, ele tinha feito leis imutáveis, por isso que Jesus não as iria modificar. E aí eu fiquei em dúvida, porque assim... Eu falei leis imutáveis? Não. Moisés, ele fez as suas leis civis, eram leis muito duras para conter este povo, não é assim? E ele dizia, de certa forma, que essas leis elas tinham uma origem divina, até porque o povo seria melhor disciplinado dessa forma. Mas, em compensação, ele passou para essas pessoas um Deus que seria um Deus punitivo. Não é isso? E quando Jesus ele veio, né, depois que ainda teve os profetas até a chegada de Jesus, quando Jesus chegou aqui, ele quis vamos dizer assim, desmistificar aquilo que Moisés trouxe. Não é? Que Deus era um Deus de amor. E como essas leis civis, elas eram muito duras. E se ele estava dizendo que Deus é um Deus de amor, ele quis exatamente ressignificar essas leis de Moisés, as leis civis, exatamente para trazer o amor para aqueles que ele estavam ali naquele trabalho junto a ele. Perdoe-me se eu falei trocado ali assim, mas ele não em momento nenhum ele quis mudar a lei divina.
hipótese nenhuma. Ele simplesmente alterou essas leis de Moisés, porque já não cabiam mais essas leis, exatamente pelo estado evolutivo em que o povo já se encontrava naquele momento, até para recebê-lo. Então, o povo, naquele momento, ele estava já mais receptivo a essa compreensão desse Deus, de posturas diferentes que eles precisavam ter uns para com os outros. Então, quando Jesus ele chegou, ele começou exatamente a trazer ao homem a coisa do perdão, da benevolência, de todo um envolvimento no lado do sentimento, o sentimento sendo tocado, a moralidade sendo descoberta de uma forma, numa compreensão onde aquele Deus ele estaria receptivo a esses irmãos que entrariam numa nova era com Jesus, nessa compreensão. Fala. Adriana, você ia falar mais? Não, é só para eu entender um ponto. Quando Jesus falou que ele não queria modificar as leis, mas dá-las cumprimento, seria a ideia, então, de que ele trazendo o tempero do amor, as leis elas poderiam continuar na sua vertente, porque cada um exerceria com o outro o respeito, aquelas coisas, seria isso, então? Sim, porque dar cumprimento, nós precisamos entender que essas leis que Moisés trouxe foram leis que hoje nós temos condições de ver além da letra, além do que ela traz, não é? Por quê? No exemplo, naquilo que Moisés colocou, não matarás. Naquela visão, lá atrás, o matarás simplesmente era para tirar a vida de alguém. E aí, Jesus veio trazendo, e toda a nossa evolução até hoje, nós viemos compreendendo que o matar não é simplesmente tirarmos a vida. Nós matamos hoje, talvez, muito mais com a língua, matando a esperança do outro, né? num desestímulo, numa fofoca, no que quer que seja. Então, aquelas leis foram a base trazida naquele momento e até também para que, ao ser divulgada, aqueles que estavam ouvindo compreendessem. E todo o processo é evolutivo no nosso caminhar, que a cada vida nós vamos ganhando evolução dentro do nosso propósito de crescimento. E aí tudo vai sendo ampliado, na verdade. Então, Jesus ele ampliou essas leis, mas ele sintetizou essa lei nesse mandamento que ele trouxe, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Por quê? Se ele já estava trazendo uma coisa nova, já pensou se ele fosse explicar tudo? Então, de repente, ele sintetizando nessa expressão, ele poderia, através do seu exemplo, estar trazendo uma compreensão maior para esses irmãos que estavam recebendo essas informações. Eu vi Fred. Adriana quer continuar? Algum questionamento? Então, vai lá, Fred. Eu acho que o que você está trazendo é fundamental para a gente perceber o seguinte: ele veio ampliar. E essa ampliação, como você mesmo está falando, eu achei extremamente interessante, ela é fundamentada sempre com doses homeopáticas de amor. Sabe? Então, não matarás. Na época de Moisés, ficou assim, não matarás porque eu não posso matar. Mas por que eu não posso matar? Aí, justamente, o não matarás, ampliado com a dose de amor que Jesus colocou, não matarás por causa de várias situações, né? E incluído aí, que a gente não vai entrar nas palestras, não julgar, entendeu? Então, essa ampliação que ele veio trazer foi maravilhosa, sabe? E por meio da ação dele,
a Igreja Católica fala muito, né? Por meio da minha ação, ele falava, na verdade, não a Igreja Católica, eu testifico o meu Pai, sabe? A todo momento ele ratificava a ação amorosa de Jesus. Não vou matar. Por quê? Ele dava uma explicação, não ficava só no matar. E por meio dele, ele testificava o Pai. Desculpa ter lembrado isso para o pessoal, sabe? Essa fala é muito legal. Por meio das minhas ações, eu testifico meu Pai, ratificando o Pai de amor, o Pai de bondade, de caridade. E que na época que Moisés trouxe isso, talvez nós não entendêssemos essa dose de pimenta a mais, ou eu prefiro falar, essa dose de amor a mais. Obrigado. Só isso mesmo, só para o pessoal lembrar. Porque o que eu achei assim, muito interessante é porque ele trouxe exatamente, ele não falou que o pai era punitivo, ele simplesmente disse que Deus era um pai justo. Um pai justo. E que a justiça era feita em cima das suas leis. Então, não tem como nós fugirmos exatamente dessas leis, porque elas, querendo ou não, nós vamos vivenciá-las nas nossas experiências. Então, somos infantis até de certo modo, mas hoje todos nós temos uma compreensão dessas leis, sim. Nós sabemos dos sentimentos que nós portamos, nós sabemos das posturas que nós temos, e nós sabemos direitinho o que é bom e o que não é tão bom para a gente e para o outro. A gente sabe disso. Então, a gente sabe que também a gente não faz o nosso progresso em saltos. A gente é através do nosso cotidiano que vem as experiências exatamente para nos defrontarmos conosco. E em cima dessas experiências que vão vir é que a gente vai começar a se flagrar. E quando a gente se flagra, eu te vi, Jane, quando a gente se flagra, é exatamente o momento da gente estar, talvez, recapitulando aquilo que Jesus trouxe para a gente. Porque a partir do momento em que eu sinto a dor, que eu me incomodo, é a hora de eu parar. Fala, Giane. Nós temos duas perguntas. Você responde agora? Pode. Então, na verdade, Moisés inventou algo que foi chamado de leis para frear, digamos assim, um povo. Essas leis, então, não tinham nada a ver com as leis ditadas ou vindas de Deus? Moisés, vamos dizer, antes de mais nada, vamos lembrar que Moisés, ele foi o espírito escolhido por Deus. Moisés era um médium que ele recebeu exatamente de Deus, como é dito na Bíblia, não é assim? Ele recebeu, ele foi intuído, ouviu vozes, o que quer que seja, não importa o que o homem escreveu na Bíblia. Ele foi escolhido para estar recebendo essas leis divinas. E ele transcreveu essas leis divinas e que são válidas até hoje. Agora, as leis civis foi criação dele. E ele usou, de certa forma, gente, dizendo que tinha um cunho divino nessas leis para poder disciplinar melhor o povo. Então, as civis é dele. A moral, ele recebeu e está entre nós até hoje. Deu para entender? Antes de eu fazer a segunda pergunta, eu acho que talvez... porque o que acontece? Eu acho que talvez a grande questão é que nós, de uma forma geral, conhecemos muito o que nós conhecemos como as leis divinas, né? Mas nós desconhecemos muito o que são as leis morais que o Moisés trouxe. Então, por isso, talvez a dificuldade das pessoas entenderem que não foram só os 10 mandamentos que Moisés trouxe. Existe uma infinidade de informações que ele trouxe para poder
a auxiliar aquele povo. E entre essas informações estavam as leis civis que ele criou, né? Eu acho que talvez seja essa a dificuldade, as pessoas não sabem, né, que existiam outras leis que também foram trazidas por ele, né? Talvez seja isso. Sim, as leis civis, ele simplesmente ele foi adaptando essas leis exatamente para conter esse povo. E inserido nessas leis, ele começou a germinar exatamente essa moral cristã, que era exatamente já começando a preparar esses espíritos para, em outras vidas também, estarem mais receptivos a ouvir essas verdades de Jesus. Vamos lá. Então, nós podemos pensar, né, que esse Deus que Jesus trouxe, que você está comentando, Jesus trouxe essa informação, seria um Deus mais misericordioso, mais caridoso e que sabe que nós somos falíveis. Seria isso, então? Não foi o Deus que Jesus trouxe, não é? O Deus é o mesmo Deus de Moisés é o mesmo Deus de Jesus. Porém, a interpretação que um trouxe foi necessária para aquele momento. E a interpretação que Jesus trouxe era necessária para aquele momento. Era um momento de despertar, exatamente, de um povo que estava mais receptivo a entender exatamente que Deus era um Deus de amor, é um Deus que respeita a todos nós, do tamanho que somos, né? E até hoje, do tamanho que somos, literalmente, e que um dia vamos alcançar a nossa perfeição. Mas o Deus é um só. Tudo bem? Fala, Giane. Tem uma aqui que eu estou tentando entender. Daniel, você quer perguntar verbalmente? Que acho que fica mais fácil. Senão... Não tá, ele não falou nada, então... Deixa eu tentar colocar aqui a pergunta dele. Ele colocou aí no chat. O que você pode nos dizer dessa lei nada, daqueles que essa lei nada os tocaram? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir para ele reformular a pergunta, vou fazer a próxima e aí depois eu faço a pergunta, porque tá complicado de entender. A próxima pergunta é a seguinte: essas leis civis que Moisés trouxe para auxiliar o povo, né, auxiliar na questão da disciplina, elas também poderiam ter sido intuídas? A espiritualidade poderia ter trazido essas leis para tentar ajudar o povo a se organizar naquele momento? Com certeza. Por Moisés até ser um médium ele é intuído, mas ele também tinha as verdades dele, ele também era respeitado pela própria espiritualidade dentro de um contexto que ele estava realizando. Então, se ele tinha essa missão exatamente de arrebanhar esse povo, né, esse povo sofrido, de trazer a esse povo novas compreensões, ele era intuído, sim. É claro que, assim como nós temos o nosso livre-arbítrio, fazemos as nossas escolhas, ele também fez algumas escolhas, com certeza também algumas escolhas equivocadas, até como nós fazemos. Mas só que talvez a proposta maior, ele deve ter conseguido levar adiante. Porque não era fácil. A gente fala assim, mas ele enfrentou, com certeza, muitas questões ali de dificuldade em relação à sua postura frente àquele povo. Mas, com certeza, ele foi intuído também nisso. Por enquanto, você pode continuar, depois eu volto às perguntas. Não conseguiu, Daniel? Fred tinha levantado a mão? A Adriana tinha levantado a mão? Eu fico doidinha aqui na tela. Fred? Não. Tá bom. Então, gente, como eu estava dizendo, nós vamos estar exatamente nos defrontando conosco
exatamente nas experiências que chegam até nós. Então, diante dessas experiências, até por termos as nossas viciações posturais, viciações de pensamentos, nós precisamos estar atentos exatamente porque nós temos um raciocínio para poder compreender, de certa forma, aquilo que estamos vivenciando. E toda vez dentro dessas nossas vivências, normalmente, quando a dor nos visita, é exatamente esse raciocínio que vem para minimizar essa dor que a gente está vivenciando. E às vezes a gente esquece de se reportar ao ensinamento de Jesus. A gente vivencia exatamente aquilo ali, a gente se prende no fato e se esquece talvez de falar assim, o que será que Jesus faria? O que ele trouxe ali de ensinamento que eu possa estar adaptando exatamente nessa experiência que eu estou vivenciando? E aí a gente se prende, se apega, muitas vezes, a situações que elas são pequenas. A gente valoriza essas situações pequenas e se perde. E deixa passar exatamente tudo aquilo que ele trouxe a nós e não aplica naquela experiência que a gente está vivenciando. É claro, gente, que evoluir dá muito trabalho. Ninguém disse que evoluir é fácil. Só que, para Jesus, também não foi fácil. Jesus, ele não veio pronto para nós. Quando a gente vê todos esses ensinamentos de Jesus, todas as suas passagens pela Bíblia, trazida pelos seus apóstolos, a gente visualiza Jesus um ser que parece que ele não teve os nossos pecados. Ele não vivenciou o que a gente vivencia, né? As nossas pendengas, as nossas irritações. E não, Jesus, ele vivenciou tudo isso que nós vivenciamos e cresceu e evoluiu. Só que muitas vezes a gente coloca Jesus num pedestal muito distante. E olha, e parece que é uma coisa inalcançável. Mas se ele veio aqui e ensinou, é porque ele vivenciou. Então, se ele vivenciou, ele quis dizer para a gente, eu consegui, vocês também são capazes de conseguir. Então, tudo que ele trouxe até nós, ele deixou um legado enorme de aprendizado para a gente chegar junto ali e extrair isso para nós. E nós, muitas vezes, teimosos como somos, a gente prefere alimentar nossos orgulhos, nossas vaidades e por aí vai. E não termos, talvez, a humildade de olhar para aquele ser que trouxe tanto ensinamento e a gente colocar em prática. Fala, Giane. O Daniel reformulou a pergunta, eu vou ler aqui. O que falar dos seres em que essa lei nada os tocaram? Digo sobre a oposição que eles teriam, a posição que eles teriam de condição para entender. Peraí. Eu não digo da posição que eles teriam da condição de entender, mas o fato deles já estarem afastados dessa vibração. Parece que essa lei está endereçada energeticamente só para alguns.
Ele chama de oposição, Jane, seria quando a gente brinca da banda B. Então, ele está falando, como digo, da oposição, quer dizer, aqueles que se opõem à lei de Jesus, à lei de Deus. Você quer que eu leia novamente? Não. Essa lei, em primeiro lugar, ela está em nós. Está em nós porque nós temos o DNA divino em nós. O que nós precisamos, na verdade, fazer é nos educar para exatamente vivenciar essas leis. Mas todos nós passamos por estágios no nosso caminhar. Alguns se desvirtuaram e outros permaneceram buscando exatamente evoluir. Mas essa lei, ela atingiu a todos nós, sem exceção. Atingiu e atinge todos nós, sem exceção. Mas pelo nosso livre-arbítrio, nós fazemos escolhas. E essas escolhas nos levam a caminhos mais materiais. E aí, esses irmãos, eles se desvirtuam exatamente para uma materialidade no sentido de deixar esse Deus fora, né? De deixar essa divindade fora da sua vida e abraçar aquilo que a matéria oferece, aquilo em que a vida dá prazer. Então, esses irmãos, eles, em momento algum, eles deixam de ser atingidos por essa lei, porque essa lei está neles. É simplesmente pelo seu livre-arbítrio, pela sua escolha, eles optam em não querer, talvez, evoluir por esse caminho de luz, que é o que Deus trouxe até onde nós. Mas a lei está para todos. E um dia, como Jesus dizia, nenhuma ovelha se perderá. Todas estarão juntas. Não importa o tempo. E isso nós temos que entender, que cada um de nós tem o seu tempo. Cada um de nós vai evoluir à sua maneira. Mas essa maneira, ela é muito individual. Alguns vão mais rápidos porque querem e são mais determinados a abraçarem mais essas verdades que Jesus trouxe. E aí se educam nesses sentimentos e posturas que temos, que precisamos trabalhar para evoluir mais rápido. Outros não. Outros preferem andar a passos mais lentos, vamos dizer assim. Então, não importa, gente, o tempo que leve cada um de nós, mas todos um dia estaremos reunidos. Fala, Giana. Pode? Mais um. Uhum. Como fazer com relação a essa questão da interpretação? Porque mesmo na época, né, em que Jesus chegou, as pessoas seguiam a lei mosaica. Naquela época ainda existia a questão das pessoas interpretarem a lei mosaica muitas vezes da forma como eles queriam, né? Tanto que algumas pessoas nem mesmo seguiam a lei mosaica, elas acabavam seguindo da forma como do interesse próprio. Aí veio Jesus e trouxe, né, esse esclarecimento, né, trazendo as leis divinas, explicando elas de uma forma que nós enxergássemos, né, de uma forma mais leve, nós enxergássemos a verdade. E hoje a gente ainda tem problema de interpretar, pessoas não conseguindo interpretar corretamente, né, essas informações que Jesus trouxe. Como é que a gente trabalha essa questão porque mesmo sabendo dessas leis divinas, muitos ainda têm dificuldade de interpretar o que ele quis dizer com elas. Como resolver isso? Seria a pergunta. Gente, naquilo que eu acabei de dizer,
todos nós temos o nosso tempo. Todos nós temos um nível evolutivo. E Jesus, ele veio trazer a semente. Só que, como mesmo na Bíblia fala, existem vários terrenos onde essa semente ela iria germinar, não é assim? Então, nós somos terrenos. E Jesus semeou em cada um de nós. E essa semente ela vai germinar exatamente no tempo certo. Eu não posso forçar o outro a querer entender algo que eu tenho como verdade. A verdade é minha, mas eu preciso respeitar a verdade do outro. Então, Jesus trouxe isso exatamente, o respeito. E talvez o respeito seja algo no nosso caminhar tão mais difícil da gente lidar. Porque se nós respeitássemos mais como o outro está naquele momento, nós sofreríamos menos, nós imporíamos menos ao outro, porque é o momento dele. Então, a semente foi lançada para todos. Todos nós recebemos a semente. Agora, o germinar vai ser do tempo de cada um. Tudo bem? Fred, você quer falar mais? Tá. Fred. Tem que sair do mundo. Eu acho que é legal que você está trazendo, e aí fica a segunda dica, né? A dica do respeito, né? Porque assim, a gente não pode confundir uma coisa. As leis divinas, né, palestrante, né, Fernanda? Elas não são impostas. É o que você está falando. Jesus, ele nos criou. Antes as leis divinas já tinham sido feitas, e ele falou o seguinte, olha só, Jesus não, Deus, né? E aí ele falou o seguinte, ó, quer viver bem? Tem aqui um meio para você viver bem, que são os ensinamentos que tem na Bíblia. Mas ele não pediu que a gente seguisse à risca aquilo ali. Ele falou, vamos lá, vamos encarnar, vamos viver, vamos experienciar. Mas se você quiser ir bem, está aqui, ó. Mas mesmo assim, ele não deixou claro que você tem que seguir à risca aquilo ali. Aquilo ali é como se fosse não um manual, gente, entendam isso, mas é um direcionamento para você vivenciar melhor. Não só as leis divinas, né? Eu acho que é isso que você está trazendo para a gente, como também o seu posicionamento perante o próximo. Parei aqui. Era só um toquezinho que eu queria dar. Porque aí vem as leis civis, né? As leis civis, elas balizam isso aí. Mas eu não quero entrar em lei civil porque eu sei que esse não é o objetivo. Vamos para frente. Mas as leis civis, elas estão aí para ser vivenciada por todos nós, exatamente para, de certa forma, nos conter. Até hoje, para nos conter, para nos disciplinar. Há uma necessidade, sim, das leis civis existirem, porque é uma necessidade. Nos disciplinamos dessa forma, não é assim? Mas em momento nenhum, nem Deus, nem Jesus impôs as leis. Simplesmente, até para que a gente entendesse o que era isso, precisava ser explicitado de alguma forma. E essa forma veio escrita por Moisés e vivenciada por Jesus numa essência talvez muito maior pela condição que já portávamos de estar recebendo essas informações de Deus de amor, de posturas diferentes. Por isso que eu disse que Jesus, ele foi a lei personificada. Ele era a lei sendo colocada ali a olhos nus para que todos vissem. E alguns absorveram isso, outros não, como até hoje. Alguns absorvem e outros não. Mas é cada um no seu tempo. Fala, Giane. Mais uma pergunta. Então, a diferença entre as leis de Moisés e a visão de Jesus seria a evolução do povo ao longo do tempo?
Sim, por quê? Para Jesus vir trazer o que ele trouxe, como eu disse lá atrás, o povo ele já estava mais amadurecido espiritualmente para poder receber essas informações, essas exemplificações que Jesus veio trazer. Então, lá atrás, não teria como Jesus vivenciar, né, exemplificar essas leis no tempo de Moisés. O povo ele não absorveria de maneira nenhuma. Seria um desperdício energético, seria algo que não valeria a pena ser vivenciado. Então, lá atrás, Moisés usou aquilo que ele precisava usar. E no tempo de Jesus, foi aquilo que precisou ser usado. Por quê? O povo evoluiu. E exatamente isso acontece, vem acontecendo ao longo dos anos. Porque a cada vida, não é assim, que a gente ganha de presente aqui no mundo material, é uma evolução conquistada por nós. É um preparo que fizemos no plano espiritual e um preparo sempre, com certeza, a apostila foi a que Jesus ditou. Então, esses ensinamentos que nós estudamos no plano material, nos preparamos para vivenciar aqui na Terra, são todos pautados exatamente nesses ensinamentos de Jesus. Então, a cada vinda nossa, nós vamos evoluindo. E é de escadinha, degrau a degrau. Já vi, Fred? Vamos evoluindo e a cada evolução que a humanidade vivencia, ela vai se abrindo a ser mais receptiva a novas informações que chegarão até ela. Então, é isso muito que a gente vê com o Espiritismo, não é? O Espiritismo trazendo tantas informações do plano espiritual para nós, né? Para trazer novos esclarecimentos, novas verdades, não é assim? Essas verdades, entendam que é ampliando tudo aquilo que a gente já vivenciou e já sabe lá atrás, mas tudo precisa ser ampliado. Então, nós vamos evoluindo a cada vida e nos permitindo a exatamente nos abrir para vivenciarmos essas experiências. Fala, Fred. Eu fiz uma anotaçãozinha aqui que eu acho interessante. Interpretação. Olha só que legal. Vamos ver se eu estou entendendo o que você está trazendo para mim. Porque houve uma fala de interpretação da lei. Essa interpretação da lei é cabível a cada indivíduo. Legal? Só que para que a gente interprete, é você que vai falar se eu estou falando correto, tá bom? Para que a gente interprete essa lei, que somos falíveis e podemos interpretar elas de maneira errônea, né? Jesus trouxe uma ampliação com respeito, sem imposição. Mas, assim, essa interpretação dessa lei depende de vivência, de experiência, para interpretarmos ela cada vez de maneira mais adequada, menos errônea? Com certeza. As experiências, elas vão, aquilo que eu falei, elas vão trazer a nós exatamente subsídios para que a gente possa estar nos abrindo, né? Abrindo a nossa mente para poder estar recebendo as informações, raciocinando, e aí a gente vai trazendo as mudanças dentro da moralidade que a gente precisa fazer. Porque todos nós somos amorais. Nós não somos totalmente morais, porque somos imperfeitos ainda. Então, em alguns quesitos, nós temos uma moralidade um pouco mais trabalhada em algumas coisas, em outras nem tanto,
Mas até essas que a gente tem um pouco mais trabalhada, não é ainda o suficiente para que a gente possa dizer que somos evoluídos. Não. Nós ainda estamos garimpando nesse processo evolutivo. Então, é necessário, sim, toda vez, novas experiências, nos abrirmos, e essa abertura e esse crescimento será sempre individual. Sempre. É claro que o coletivo, dentro do nosso crescimento individual, o coletivo cresce, porque aprendemos com os exemplos dos outros. Não precisamos só sofrer, aprendemos com os exemplos dos outros. E aí a gente consegue abrir mais esse leque e evoluir um pouco mais. Tudo bem? Giane? Ainda hoje existe a visão de dois deuses, o punitivo e o amoroso. Não, desculpa, foi uma pergunta. Ainda hoje existe essa visão de dois deuses, um punitivo e um amoroso? Por quê? Às vezes dá uma confusão, a pessoa colocou. Olha, eu acho que com certeza ainda existem pessoas que acreditam nisso, não é assim? Nesse Deus de amor e desse Deus punitivo. Mas eu acho que esse Deus punitivo está muito mais em nossa consciência. E aí a gente diz que é Deus. É a nossa consciência que, na verdade, né, levanta o chicotinho para a gente e sinaliza. Porque é uma experiência que cada um tem. Mas Deus é um Deus de amor. E cabe a nós, dentro do nosso processo evolutivo ainda de infalíveis como somos, entender de que quando nos equivocamos, Deus não vai punir. Somos nós que nos punimos de uma forma consciente ou inconsciente, porque a gente sabe o que é bom e o que não é bom, tanto para a gente quanto para o outro. Fala? Pode falar. Aí dentro dessa visão da questão dessa nossa visão do Deus punitivo, Deus amoroso, né, o interessante, né, dentro até de uma passagem que foi passada, né, para mim, é que, né, e dentro do que o Fred colocou de interpretação, até mesmo Moisés, trazendo essa imagem, né, que nós temos do Deus punitivo, não era assim. Então, ele não deixou de dizer que Deus nos amava, né? Até a Adriana me passou a mensagem seguinte, do Êxodo 20:20, né? Que Moisés disse ao povo: não tenham medo, Deus veio prová-los, para que o temor de Deus esteja em vocês e os livre de pecar. Então, assim, ele trouxe a questão dessa visão do Deus punitivo, mas de forma alguma também ele deixou de mostrar que o objetivo era nos melhorar, que ele nos amava, apesar, né, dessa questão da punição, né? Sim. Ali tinha o amor incluso naquelas palavras, não é assim? Mas, de certa forma, tinha que ter uma pitada, não é? De um Deus punitivo, porque ele sabia com quem ele estava lidando. Mas, hoje, veja bem, lá atrás, eles não conseguiriam entender dessa forma que hoje está sendo compreendida. Então, é para a gente perceber o quanto que nós já evoluímos. Como que a gente consegue observar exatamente o que é trazido na Bíblia com outros olhos? Porque foi exatamente o que Jesus ele se utilizou exatamente para trazer para nós através das parábolas. As parábolas, exatamente, ele trouxe, tinha uma visão naquela época, e toda vez que a gente lê uma parábola, a gente lê hoje, dá uma interpretação, pode ser que daqui a um ano, quando a gente voltar a ler essas parábolas, a gente vai ter outra interpretação, porque isso se chama crescimento. Então, ele não nos disse tudo, ele deixou ali nas parábolas muitos ensinamentos que a gente poderia extrair, e aquela coisa, as pessoas às vezes elas têm medo de ler a Bíblia, não é?
confesso que o Velho Testamento é um pouco complicado, não é assim? Vamos pegar o Novo Testamento, que é da época de Jesus, e que ele traz ali alguns ensinamentos que, se a gente começar a ler e a se abrir, com certeza a gente vai extrair muita coisa. Né, Fred? Fred é um estudioso. Fala, Giana. Vou perguntar. Você responde. As leis físicas também são leis divinas e dizem que são mais de 40. Quanto mais leis existem, mais ações corretivas de conter os seres vivos, certo? Não, desculpa. Quanto mais leis existem, mais ações corretivas de conter os seres, correto? É tipo um grande presídio? Claro que não. A ciência e a religião, elas precisam caminhar juntas, não é? E dentro dessas descobertas, nós vamos crescer juntos. Em momento nenhum, Deus ou Jesus trouxe essas leis exatamente para dizer que somos prisioneiros. Muito pelo contrário, as leis divinas, elas são libertadoras. Elas nos libertarão das nossas viciações, das nossas posturas equivocadas, para exatamente alcançar o que é o verdadeiro reino, que é o reino dos céus. Então, ninguém está aprisionado a nada. Tudo é a visão como a gente quer enxergar as coisas. Tem mais uma, você responde? As leis do progresso divino existem, mas nós, seres humanos, não estamos muito lentos para entendermos e evoluirmos? Eu disse lá atrás que nós não evoluímos em saltos, não é assim? Nós vamos subindo a escada de degrau a degrau. Então, essa lei, ela é imutável, ela está ali para vivenciarmos. E cada um vai vivenciar no seu tempo. E a maturidade espiritual de cada um é que vai dizer esse tempo. Por isso que a gente vê alguns que caminharam um pouco mais, outros um pouco menos. Mas quem disse para nós que Deus está com pressa? Quem disse que Jesus falou que ia ser fácil? Pode procurar na Bíblia. Jesus, em momento nenhum, disse que ia ser fácil. Então, por que ele ia dar pressa para a gente? Ele nos conhece mais que todos. Fora Deus, isso a gente nem discute. Mas ele nos conhece mais que todos. Então, ele sabe do nosso tamanho, ele sabe o que a gente pode fazer. Então, ele sabe que se a gente quer apressar alguma coisa, nós não vamos reter o que é necessário para absorver e caminhar. Não tem como, não existe isso. Então, é aquela coisa como a gente mesmo fala, vou deixar de ser egoísta a partir de hoje. Conversa. Vai ficar uma semana no máximo, daqui a pouco escorrega na esparrela novamente. Porque são as vivências que vão sendo trazidas para nós, a nossa determinação em observar o que chega a nós e nos educar nessa postura é que vai fazer a diferença. Então, não tenhamos pressa, tenhamos consciência da necessidade do nosso crescimento, o que é diferente. Fala. Encerrou? Adriana, quer falar? Está pensativa? Fred? Tira do mudo. Tirei. Eu acho que é muito interessante o que você está trazendo para nós. Não um olhar novo, mas é um olhar mais expandido, né, sobre as leis divinas. E como nós podemos aproveitar o nosso tempo
para raciocinar sobre elas, em como nós estamos lidando com elas, né? Teve uma pergunta sobre as leis físicas. As leis físicas, elas são não uma imposição, mas uma condição para os espíritos encarnados que estão nesse orbe. E mesmo elas, sendo uma condição para os espíritos que estão encarnados no corpo material nesse orbe, essas leis físicas elas não têm o objetivo de prender também. Tá? A prisão, de uma certa forma, quem cria, como você, às vezes, em alguns momentos falou, são os nossos sentimentos, né? É o nosso julgamento sobre toda uma trajetória que nós tivemos aí. Mas, assim, eu tive que tocar na questão das leis físicas, né? Porque a gente não pode confundir a lei que a gente está trabalhando, são as leis morais, as leis divinas, com a questão das leis físicas. Mas elas nunca tiveram de encontro, elas nunca foram de encontro. Elas sempre obedeceram às leis divinas, e elas existem não só nesse orbe, como existem em outros. Eu só tinha que dar esse toque, desculpa. Só porque só... Entendeu? A gente tem que entender que tudo funciona dentro de uma sincronia. Tudo na nossa vida. Tudo é elaborado de uma forma tão objetiva, coerente, que por isso é que ela é imutável, essa lei. Porque se ela fosse mutável, haveria um caos no universo. Então, essa lei, ela é imutável porque nós, seres, crianças ainda que somos, frente a uma evolução, nós precisamos ter uma rédea. Não vamos olhar assim, lei divina como uma rédea, talvez seja outra palavra, mas nós precisávamos ter algo que nos dirigisse. E essas leis é que exatamente nos dão o nosso norte. O norte que a gente precisa de compreensão para evoluir. Porque sem essas leis, que parâmetro a gente teria para poder crescer? Para entender que a vida aqui na Terra é uma vida passageira. É uma escola que se faz necessária para crescermos. Mas que é real, a nossa vida é a espiritual. Porque antes da matéria, que é a vestimenta, nós somos espíritos. Nós fomos criados espíritos. Então, nós pertencemos ao plano espiritual. E nos é concedido estarmos aqui no plano material exatamente para evoluirmos. Essa foi a metodologia que Deus se utilizou para exatamente nos trabalhar nessa questão da nossa evolução. Então, aproveitemos, sim, cada estadia nossa. Porque toda vez que colocamos à parte, né, fazemos pouco caso da nossa vida, puramente responsabilidade nossa quanto à nossa evolução. Fala, Giane. A pergunta que vocês comentaram, o livre-arbítrio está relacionado com o entendimento das leis do progresso divino? Olha, à medida que nós utilizamos o nosso livre-arbítrio, nós vamos compreendendo as leis divinas. Porque o livre-arbítrio, nós vamos fazendo as nossas escolhas nas experiências que elas vão vindo até nós. E essas experiências, todas que chegam, muitas vezes, a gente às vezes se acha até incapaz de vivenciar essas experiências, mas não somos. Elas chegam até nós exatamente para utilizarmos essa ferramenta que é o nosso livre-arbítrio para podermos crescer. E toda vez que a gente cresce,
a gente vai ampliando o nosso entendimento dessas leis divinas. Então, toda vez que a gente se permite raciocinar e não só abraçar os sentimentos, nós vamos compreendendo mais essas leis. Nós vamos, como se fosse uma cebola, né? Nós vamos tirando ali cada anel da cebola e nos direcionando a essa compreensão que é exatamente as leis divinas. Tudo bem? O que é o apoio técnico aí, na maioria das vezes? Foi Fred? Não, foi a Adriana que escreveu aqui na maioria das vezes. O que, Adriana? Fred, você quer falar? Martinho está aqui com a setinha em cima de você. Porque você deu uma fala, essa sua última narrativa foi muito interessante, foi muito legal. Aonde eu poderia encaixar, dentro disso que você falou agora, aquela fala de Jesus que fala o seguinte: olha, eu estou aqui, mas eu vou. E para onde eu vou, a minha casa ela tem 1000 moradas. Aonde eu poderia encaixar isso dentro do que a gente está discutindo? A gente, vou botar logo assim, eu estou teimando e não, eu já sei das leis, a gente já tem um grau de consciência delas hoje, sabe? E aí eu temo em não querer seguir essas leis divinas. Eu não quero me melhorar moralmente, eu não quero me melhorar eticamente. Aonde incidiria o que aconteceria comigo em cima dessa fala de Jesus? A minha casa tem 1000 moradas. Você tem uma noção? Você entendeu, amiga? Fred, todos nós vivemos nesse planeta Terra em que existem, vamos colocar assim, por estarmos vivenciando aqui, muitos lugares onde cada energia se afinizará com esses lugares. Eu não vou nem expandir isso para um nível de universo. Vou colocar no universo que vivenciamos, que é a Terra. Então, aqui na Terra, nós temos muitas moradas. Temos aqueles que se afinizam energeticamente com aqueles bons espíritos, vamos colocar assim, que vibram numa energia mais positiva, que trazem para todos nós esclarecimentos, que trazem um conforto energético para nós. E existem aqueles que não querem se afinizar com essas leis e, como que foi dito a Daniel, não é assim? Se afiniza mais com um plano da materialidade. Vamos colocar assim. Então, esses irmãos que se afinizam mais com esse plano da materialidade, não quero seguir, vou viver a minha vida mundana, não acredito, não é assim? Vai existir um lugar onde esses irmãos estarão com a mesma energia para um lugar onde eles estarão sendo acolhidos. Será a morada deles. Então, essa morada, nenhum filho de Deus, nenhum irmão de Jesus fica sem lugar. Todos nós teremos um lugar para estarmos, tanto aqui encarnados como quando desencarnarmos. Então, quando desencarnarmos, é a nossa energia que portamos aqui na Terra, é que nós vamos para aquela morada. Mas aquela morada, nós nunca estaremos sendo postos de lado com esse olhar de Jesus sobre nós. Mesmo aqueles que são os materialistas, como a gente está colocando assim, que vão estar ligados a um lugar desta forma, eles também terão o amparo de Jesus, de toda a espiritualidade. E nós precisamos entender que
Por sermos falíveis, nós podemos mudar de opinião. A nossa verdade, ela não é uma verdade absoluta, ela é uma verdade relativa. E toda vez que nós sairmos dessas leis divinas, em um dado momento da nossa vida, não importa quando, nós seremos tocados a voltar para o trilho novamente. Pode demorar quanto tempo for, quantos séculos for, mas nós voltaremos ao trilho. Porque todos nós, como eu disse lá atrás, por termos esse DNA divino em nós, essas leis estão em nós. Então, muitas vezes vamos jogar terra, né, em cima dela, mas ela vai estar ali sempre. E, em um dado momento, vai ressurgir. E nós vamos procurar exatamente ao retorno dessas leis divinas na nossa vida. Tudo bem? Você quer completar? Diane, tem mais alguma? Bom, gente, dentro do que a gente trouxe, não é assim? Desses esclarecimentos que Jesus nos trouxe, nós temos hoje toda a condição de fazer diferente no nosso caminhar. Ele deu a sua vida por nós. Ele experimentou tudo que nós experimentamos nessa nossa caminhada. E por ele ter aquele espírito iluminado que ele tinha naquela época, ele pôde se doar para nós como um grande exemplo. E cabe sempre a todos nós refletirmos o que nós estamos fazendo com este exemplo. Como estamos valorizando essa passagem de Jesus aqui entre nós? Até quando nós vamos querer permanecer na infância e não crescermos? Não adianta querer apontar para o outro e dizer para o outro o que ele tem que fazer. É a hora da gente olhar para dentro da gente e trazer o dedo apontador para nós e dizer o que nós precisamos fazer. E isso é da gente para com a gente. É entendermos que somos falíveis, sim, mas que temos toda a capacidade de crescer e fazer diferente. Jesus não está só naqueles exemplos que ele vivenciou lá atrás. Ele dá os seus exemplos nos nossos irmãos de caminhada também. Porque às vezes a gente não o busca lá atrás, mas o nosso irmão de caminhada está trazendo os seus ensinamentos. E ali nós também podemos estar aprendendo e extraindo dali aquilo que Jesus trouxe e o nosso irmão vivencia. Então nós temos muitas opções, mas o crescimento é individual, que o coletivo se beneficia. Então olhemos para a gente com mais amor, que a gente possa ter determinação no nosso crescer, porque na verdade quanto mais crescemos, menos dor traremos para o nosso caminhar.
Quanto mais resolvermos as pendências aqui, hoje, melhor. Porque estaremos mais limpos ao adentrarmos no plano espiritual. Porque lá as dores serão muito maiores. Porque a nossa consciência estará apontando. Então, que a gente tenha discernimento para poder enxergar aquilo que a gente precisa enxergar para mudar. Porque somos capazes. Creiam em vocês. Se liguem na oração. Se liguem com o mais alto, com o grupo de proteção de vocês, para que vocês se sintam fortalecidos nessa jornada evolutiva que todos vocês estão vivenciando. Era o que eu tinha para trazer hoje. Espero que vocês possam olhar a vida de vocês como uma grande oportunidade. Tá bom? Vou fazer a minha oração. Senhor Jesus, quanto somos agradecidos, Mestre, pelos seus exemplos. Quanto somos agradecidos pela sua coragem, pelo seu amor, de ter vindo até nós exemplificar as leis do Pai. Que possamos dignificar o seu nome, Mestre. Que possamos sempre nos sentir seus irmãos. Irmãos que você ainda segura na mão para seguir a caminhada. Mas mesmo assim, muitas vezes soltamos a sua mão e nos perdemos. Mas logo à frente você está ali a nos esperar, se assim o quisermos encontrar. Fortaleça-nos, Jesus, para que não desistamos desta grande oportunidade de estarmos aqui. Que possamos fortalecer a nossa fé, uma fé raciocinada, para podermos compreender esses seus ensinamentos. Esteja, Jesus, com todos nós. Que assim seja.